pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre romantismo e arte japonesa. O romantismo, ele foi um período que vai do século XVIII para o século XIX e foi um período de muitas lutas, muitas guerras. E o período que antecede ao período do romantismo é o neoclassicismo. Neste período, o povo estava lutando por igualdade, fraternidade e liberdade. É um período de volta à antiguidade clássica, mas não é o período que é o nosso foco. Mas só para vocês entenderem o porquê o período do romantismo. O neoclassicismo ele dura cerca de 50 anos, mais ou menos, e aí começa-se o romantismo. O período do romantismo, o povo estava lutando pelos seus ideais, porque era um período de Revolução Francesa, então o povo estava lutando pelos seus ideais. Os artistas estavam engajados nessa luta pelos ideais. E o que os artistas faziam nessa época? Os artistas pintavam quadros fazendo referência a todas essas lutas da igualdade, fraternidade, liberdade do povo. Você vai ver quadros como do artista Goya, onde ele pinta a Revolução Francesa, você vai ver a liberdade passando pelo povo, uma mulher passando em cima do meio de um monte de soldados, aí você fala, ele pedindo com a bandeira, lutando pela liberdade. Ela é o símbolo da liberdade, na verdade. Mas em contrapartida, o que estava ocorrendo em outras categorias do período, como por exemplo, na música, na dança, na arquitetura. Então, o nosso foco hoje é falar sobre o romantismo na música, no período da música. Então, dentro do período da música, nós tivemos alguns compositores musicais do romantismo. Mas só para você entender, o período que antecede é o neoclassicismo, ok? No neoclassicismo, nós temos artistas famosos como Haydn, Mozart e Beethoven, que eram artistas do neoclassicismo, na parte musical. Só que Beethoven foi um dos artistas que ele não é apenas do período do classicismo, porque ele adentra o período do romantismo também. Ele nasce no final do classicismo e passa para o romantismo, então ele fez parte, na verdade, dos dois períodos. O nosso foco hoje será estudar sobre a música de Beethoven e a sua biografia, a sua vida, né? E o que representa a sua música dentro do período do romantismo. Então, vamos lá. Beethoven, ele foi um artista alemão, nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha. Ele começou a estudar música muito cedo com o seu pai era músico. Ele teve uma infância muito difícil, muito martirizada, pois o seu pai era alcoólatra. E o pai batia nele muitas vezes, obrigava ele a ficar horas e horas e horas a fio estudando piano, né? Isso ajudou na sua carreira musical, mas em contrapartida, Beethoven se tornou um homem muito introspectivo. Diz a história que ele era um homem de humor um pouco difícil, né? Digamos assim, ele é um pouco mal-humorado, né? Então ele era uma pessoa muito fechada. E ele começou a estudar piano por volta de uns 4, 5 anos de idade, e quando ele chega na sua adolescência, né, o pai falece, o pai morre, e fica só ele e a mãe dele. E Beethoven, ele seguiu a carreira musical, porque a música, ele viu na música, além a parte toda técnica que tinha que estudar, a música o ajudou na questão da sua infância, martirizada pelo pai. Então, ele tinha a música como terapia também na vida dele. Quando ele chega na sua adolescência, ele começa a ficar famoso. Começa a ficar muito famoso na cidade onde ele morava, na Alemanha. E assim, o nome dele começa a ser percorrido. Existe aqui na Alemanha um músico assim, um pianista muito bom. E Beethoven se torna um exímio pianista. Quando ele está com mais ou menos uns 19, 20 anos, ele recebe uma carta de um dos compositores mais famosos, né, que é do classicismo, que é Haydn, ali já finalzinho do classicismo, né, adentrando para o romantismo. Ele recebe essa carta e pedindo a ele, fazendo o convite se ele queria ser aluno de composição,
musical. O que é a composição musical? Escrever a partitura musical. E ele pega e conversa com sua mãe, né? E ele viaja para a Áustria, né? Para Viena, a dita terra dos músicos, né? Viena é uma cidade maravilhosa, um dos meus sonhos em estar indo, né? É a cidade dos músicos. Né? Nós temos até uma história infantil que é os músicos de Bremen, que é aquela história do cachorro, do gato, da galinha, né? Do jumento, que eles vão para a cidade dos músicos, né? Que é a cidade de Bremen, lá na Áustria. Então, assim, é só um paralelo para vocês entenderem o que é a cidade de Viena. Todos os músicos que existiam naquela época, eles queriam estar em Viena, porque ali se concentrava todos os músicos mais influentes da história. O que acontece? Beethoven, ele, mais do que depressa, aceita este convite, vai para Viena. Chegando em Viena, ele se torna aluno de Haydn. Mas o aluno se tornou até melhor que o professor. Haydn já tinha toda a sua fama. Haydn era um excelente compositor, não tirando o crédito dele em relação à sua composição, porque ele fez músicas maravilhosas, ele era um excelente compositor. Mas Beethoven, ele deixou a sua marca na história, diferente de todos os outros compositores. Cada um tem o seu gosto musical, né? Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu gosto de Mozart, eu amo as músicas de Mozart. Ok, não tem problema, você tem um gosto, você pode falar, eu gosto desse compositor, eu gosto de Debussy. No meu caso, Tânia, eu amo Beethoven, eu amo as músicas de Beethoven. Para mim, na história da música, cada um teve o seu estilo musical, ok? Eu respeito isso, porém, para mim, Beethoven é o cara, ele é fenomenal. E ao longo você vai entender por que ele é fenomenal. A sua escrita é muito particular, né? As suas músicas, as suas frases musicais são muito particulares. Então, Beethoven vai para Viena. E ele ali começa a estudar, só que ele era uma pessoa muito introspectiva devido a toda a sua infância ter sido muito difícil. Beethoven começa a estudar, começa a fazer fama, lá em Viena também, e se torna um excelente compositor musical. Mas quando ele está chegando por volta de mais ou menos uns 28 para 29 anos, ele recebe uma notícia meio que alarmante na sua vida. Beethoven começa a ter problema de surdez. Ele percebe em meio aos seus ensaios orquestrais, ensaios, né, da camerata, porque ele era regente naquela época da orquestra já, e quando ele começa a perceber que ele está ficando com problemas auditivos. E ele, na época, foi procurar, né, auxílio médico e descobre que está ficando surdo. Então você pensa comigo, uma pessoa, um músico famoso, né, super famoso, pianista, de repente começar a ficar surdo. Para Beethoven, aquilo foi um martírio. Né? Então, se ele já era introspectivo, ele ficou ainda mais. Só que ele não deixou ninguém ficar sabendo que ele estava ficando surdo. Né? Mesmo porque Beethoven era uma pessoa muito famosa na época, muito. Então, digamos assim, se fosse nos dias atuais, pensa aí comigo uma pessoa famosa. Xuxa, né? Silvio Santos. Né? Então, Beethoven já era uma pessoa pública na época. Então, o que acontece? Ele falou assim, se eu deixar, né, podia acabar com a carreira dele, né, todo mundo ia começar a falar. Ele, não, eu não quero. E assim, ele também ia se tornar uma pessoa abandonada, digamos assim. Eu vou fazer o quê se eu não fizer música? O Beethoven, ele não nasceu surdo. Então, por esse motivo, ele conseguia tocar. Mas ele não perdeu a sua audição de uma vez. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Então, gradativamente, ele foi perdendo a sua audição. O que acontece? Ele construía, na época, tá nos museus, no museu, se você pesquisar até na própria internet, você vai ver isso. Ele fazia cones que ele colocava no ouvido e colocava perto do piano para ele escutar a vibração da nota, conforme ele foi perdendo a sua surdez. Porque o surdo, ele escuta a vibração. Ele não era surdo total,
ele escutava a vibração do chão, ele escutava a vibração da nota, né? Então, isso permitia a ele um pouquinho até de alegria e, ao mesmo tempo, para poder escrever música. Aí as pessoas perguntam assim, mas como que ele conseguia escrever músicas estando surdo? Beethoven escreveu as melhores músicas de Beethoven foram escritas quando ele já estava surdo, quando ele já estava perdendo totalmente a sua audição. Mas ele conseguia ouvir porque ele não nasceu surdo. Então, o músico, ele é treinado. O músico treinado, ele tem as notas interiorizado dentro dele. Então, eu, Tânia, por exemplo, eu consigo escrever uma música, sendo professora de música, eu consigo escrever uma música, mesmo não tendo um instrumento aqui na minha mão. Porque eu sei o som da nota, porque eu tenho um ouvido treinado. E Beethoven, ele tinha esse ouvido treinado. Então, ele conseguia. Então, por exemplo, eu quero saber uma nota. Dó, mi, sol, dó. Eu sei o som da nota. Então, por esse motivo, eu consigo escrever. Beethoven, ele tinha isso interiorizado dentro de si também. Então, ele conseguia escrever as músicas. Ele tinha duas alunas na época, ele tinha umas 2, 3 pessoas que o ajudavam na época. Um deles é Haydn, porque Haydn era amigo dele. O professor virou amigo do aluno. Então, eles tinham afinidades. E ele tinha essa aluna que sempre o ajudava nos ensaios orquestrais. E diz a história que enquanto ele regia lá em cima a orquestra, ela ficava embaixo do alçapão da orquestra, a orquestra toda em cima, ela embaixo, e ele ficava olhando para ela. A gente pode ver isso num dos filmes que Beethoven fez, de Beethoven, que foi feito a respeito dele, né? Não que ele fez, foi feito a respeito dele. Eu indico a vocês o filme Minha Amada Imortal, que é o nome do filme do Beethoven, né? De um dos filmes. Foram feitos 2 filmes dele, mas esse é o que fala mais, faz mais sucesso, é o Minha Amada Imortal. Procurem esse filme para estar pesquisando, eu já falei sobre esse filme para vocês. E esse filme retrata muito bem o que aconteceu com Beethoven na época. Nós sabemos que Beethoven morreu muito cedo, não, assim, não tão cedo quanto Mozart, né? Mozart morreu com 35 anos, como eu disse. Mozart morreu, teve uma vida muito, assim, boêmia. Ele morreu muito cedo, com 35 anos. A história, não 35 completo, né? Mas a história não trabalha com data quebrada. Ele morreu faltando um mês e um pouquinho antes dele completar 35 anos. Então, a história não trabalha com data quebrada. Então, a história foi lá e colocou, morreu com 35. Então, 35 anos, já Beethoven morreu com 57 anos de idade. Diz a história que ele pegou uma gripe, e essa gripe fez com que ele tivesse uma pneumonia e assim viesse a falecer. A história também conta que no enterro de Beethoven foram 20.000 pessoas no seu enterro. Então, daí você tira a famosidade de Beethoven, né? Ele era muito famoso. E aí, depois que ele faleceu, descobriram tudo a respeito da sua surdez, né? Veio à tona todos os seus problemas de surdez. Então, pessoal, Beethoven, ele escreveu músicas interessantíssimas, como a Nona Sinfonia, que é uma das músicas mais famosas dele. E qual a particularidade dessa música? Beethoven coloca um coral junto com a orquestra nessa música, cantando. Essa música não é apenas tocada, ela é também cantada. Se vocês pesquisarem vídeos aqui no YouTube sobre as músicas de Beethoven, você vai ver o corais cantando a Nona Sinfonia de Beethoven, porque essa música ela é cantada também. Então, a parte que vocês mais conhecem é lá, 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 lá. Essa parte ela é cantada. Nós temos também a Quinta Sinfonia, né? A pastoral, que ela é pam, 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 pam. Então você fala, nossa, essa música passa nos filmes. Geralmente em filmes de suspense, de terror, eles colocam essa música, essa introdução, porque é uma música que dá um suspense muito grande. Então, nós temos várias. Só que essas músicas foram escritas, mas quando ele chega no período do romantismo, propriamente em si, Beethoven escreve sonatas românticas. Beethoven era um homem romântico. Nossa, mas Beethoven não era introspectivo? Sim, mas ele era um homem romântico.
Ele era, conta a história que ele era apaixonado, ele teve algumas namoradas ao longo de sua vida, e ele teve uma namorada, ele nunca se casou, Beethoven nunca se casou, mas diz, por isso o filme Minha Amada Imortal, porque Beethoven escreve uma carta para uma mulher e eles querem saber qual é essa mulher, né? Que Beethoven, por quem Beethoven era apaixonado. E aí Beethoven escreve sonatas, a sonata Moonlight, que é a sonata ao luar de Beethoven, é a coisa mais linda, linda, linda. Então Beethoven tem muitas sonatas lindas ao longo da sua carreira. Então assim, e todas essas músicas, a maior parte delas foram escritas enquanto ele estava surdo. Então essa é a história do nosso compositor Beethoven. Eu acredito assim, depois dessa aula vocês vão pesquisar as músicas de Beethoven. E procurem também ver os filmes de Beethoven, que são filmes interessantíssimos. Talvez na Netflix vocês consigam encontrar esse filme Minha Amada Imortal, tá? Talvez no Prime Video também da Amazon também vocês encontrem, ou na Claro Video. Né, quem tem assinatura com esses canais de filmes pode pesquisar, tá bom? Então Beethoven, assim, gente, ele era o cara. Era o cara. E eu acredito que não somente eu tenha essa opinião a respeito de Beethoven. Então, vocês vão poder ver vídeos em que sobre até aparece o túmulo de Beethoven, né? Isso é muito interessante de ver. Então, pessoal, essa daí é a unidade 1 do nosso livro. Agora nós vamos para a unidade 2. Na unidade 2, nós falamos sobre a arte japonesa. A arte japonesa, como vocês conhecem, é uma arte maravilhosa. Nós temos uma tradição japonesa imensa, onde nós temos a arte japonesa na pintura, na arquitetura, né, no artesanato. Nós temos a arte japonesa também na música, na dança. No teatro, nós temos o teatro No, que é um teatro japonês, onde eles usam muitas máscaras. Então você pode prestar atenção que se você for assistir, nós temos muitos desenhos, Dragon Ball, né, que é Pokémon, nós temos muitos desenhos japoneses. Então a arte japonesa, ela é uma arte muito difundida pelo mundo inteiro. Então, uma das artes que nós devemos ter conosco é o teatro japonês, que ele o teatro japonês é algo maravilhoso. Aquele desenho que tem o Pikachu, e o teatro No, ele faz muito sucesso no meio da arte japonesa e é expandido pelo mundo todo. Nós temos também as danças japonesas, que são extremamente maravilhosas. Nós temos também a parte de artesanato, as máscaras japonesas são também muito difundidas pelo mundo todo. Nós temos também a parte de lutas, né? Kung Fu, Karatê, Aikido, tudo isso vem da arte japonesa. Então vocês vão pesquisar a fundo em casa sobre a arte japonesa, para vocês estarem fazendo as atividades e os trabalhos de vocês, ok? Eu preciso que vocês sempre tenham em mente o seguinte: nunca estudar apenas o que o professor pede, mas estar estudando também a mais, além daquilo que o professor explica. Então, em casa, vocês vão pesquisar sobre a arte japonesa no todo, as máscaras, as vestimentas japonesas, porque nós temos a parte das vestimentas tradicionais japonesas, né, que são muito bonitas. Nós temos os monges. Então, tem muita coisa da arte japonesa para ser pesquisada, tá bom? Foi um dos trabalhos que eu passei para vocês, estarem pesquisando a arte japonesa. E as danças japonesas, a arquitetura japonesa, que é bem tradicional, né? Então, e extremamente bonita, né? A arquitetura japonesa. Então, pessoal, olhando no próprio livro de vocês, pesquisem a fundo sobre o teatro No, tá? E sobre as máscaras japonesas, tá bom? A arte japonesa, eu não vou difundir ela muito aqui, por quê? Porque ela faz parte do projeto de vocês.
Então, esse projeto da arte japonesa é um projeto de pesquisa. Então, eu quero que vocês pesquisem a fundo. Eu quero que vocês pesquisem e tragam as pesquisas para mim, ok? Em relação ao romantismo, eu destrinchei ele mais, por quê? Porque a parte musical do romantismo é uma categoria muito linda dentro da história da arte, né? A música. E nós tocaremos uma das músicas de Beethoven que nós tocaremos, porque a Nona Sinfonia vocês já sabem tocar. Uma das músicas que nós tocaremos é uma das sonatas de Beethoven, e a outra é a Quinta Sinfonia de Beethoven que a gente vai tocar. É aquela nós vamos tocar. Tá bom, pessoal? Então, assim, esse vídeo está sendo mais para tirar as dúvidas de vocês em relação a toda a parte de dúvidas da matéria do volume 1. Acredito que está bem tranquila para vocês, porque eu já havia feito uma revisão anterior com vocês, né, ao vivo, para quem havia participado, e agora estou fazendo essa recapitulação um pouco menor, mas que dá para vocês terem mais ou menos uma ideia do volume inteiro do livro de vocês, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.